Olá, boa noite. Ela tem sido definida como o mal do século pela Organização Mundial da Saúde. Eu estou falando da depressão, uma doença que atinge 1 em cada 10 pessoas. No trabalho, ainda, segundo a OMS, problemas relacionados à saúde mental, entre eles a depressão, causam perdas da ordem de bilhões de reais todos os anos. E é para falar sobre esse assunto que o Band Entrevista recebe a médica psiquiatra Fabiana Neri. Muito boa noite, doutora Fabiana. Boa noite, Silvia. Obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda ao Band Entrevista. Doutora, eu queria começar por uma pergunta que eu acho que incomoda todos nós. Como é que a gente identifica a depressão? Acho que você falou um tema super importante, que todo mundo fica se questionando. Eu estou triste ou eu estou começando a ter um quadro patológico chamado transtorno depressivo? Tem algumas questões que a gente tem que colocar nesse aspecto. Uma coisa é que a tristeza ela faz parte da vida. Ela é um sentimento normal, natural e saudável. Então é importante a gente estar atento que, eventualmente, de acordo com as situações que forem acontecendo na vida, nós vamos ter sentimentos de tristeza e isso não é patológico, isso não carece de tratamento. Mas a depressão em si, é importante a gente entender que ela vai ter critérios diagnósticos para a gente identificar que aquilo não é somente uma depressão e que aquilo é sim, na verdade, um quadro que determina que você tenha algum tipo de tratamento. Um exemplo disso. Quando a gente observa na depressão, sim, ela vai cursar com tristeza, mas não só com tristeza, ela vai causar com diminuição de sono ou aumento de sono, diminuição de apetite ou aumento de apetite, mas principalmente com um prejuízo do funcionamento global daquele indivíduo. Eu não consigo me vencer, eu não consigo vencer esse sentimento que me acomete, é isso? E além disso, eu não consigo trabalhar bem, eu não consigo me relacionar bem com as pessoas, ou mesmo que ela esteja conseguindo cumprir as atividades diárias, como cuidar da casa, trabalhar, cuidar dos filhos, gerir uma empresa ou participar das atividades de lazer que costumava participar, o indivíduo ele vai fazer isso com um gasto de energia muito maior, com um esforço muito maior. Então, de uma maneira muito simplista, seria a dificuldade de cumprir as tarefas diárias, necessitando de um maior gasto de energia para isso. Além disso, a perda de prazer e muitas vezes um sentimento de culpa ou de inutilidade. Eu não sou suficiente, eu não faço nada certo, ou um sentimento também de muito pessimismo. Não vai dar certo, eu não acredito, não adianta eu fazer porque não vai funcionar. Então, todos esses sentimentos e esse prejuízo no funcionamento prévio do indivíduo é que nos chamam a atenção que aquilo pode não ser apenas uma tristeza, e sim uma questão relacionada a um transtorno depressivo, que é importante te lembrar que tem de vários tipos. Sim, agora a tristeza não tem que ter um gatilho muito evidente, ou eu posso estar triste e não identificar direito a causa e isso não ser um quadro de depressão, um quadro de doença mental. A tristeza ela pode vir sem gatilho nenhum. Muitas vezes ela é mais associada a um gatilho específico, mas às vezes é uma questão de um somatório. Sabe aquela questão da gota d'água? Não precisa ser um evento muito significativo para você ficar triste. Às vezes você está insatisfeito com uma conjuntura de vida, por exemplo, e isso pode gerar uma tristeza. De novo, a tristeza ela vai ser mais reativa ao ambiente, quando você está diante de um sentimento que não é patológico. Então, por exemplo, se você está triste com algum evento da sua vida, ou com uma situação, ou com uma conjuntura, mas em determinado momento algo bom acontece, é muito possível que naquele momento você tenha um bem-estar e você não fique saia daquele lugar. Você sai né? daquele quadro. Na depressão, não. Ela é muito pouco reativa ao ambiente. Isso quer dizer que muitas vezes a pessoa fala, eu vou fazer uma viagem dos meus sonhos, porque assim eu vou melhorar desses sentimentos que eu estou sentindo. E se a pessoa estiver deprimida, ela vai levar a depressão para onde ela estiver. E a viagem dos sonhos não vai ser suficiente para melhorá-la. E a duração desse sentimento e a recorrência deles podem ajudar a pessoa a diferenciar nela ou em alguém que viva com ela esse limite, essa fronteira entre tristeza e depressão? Isso varia muito, porque na verdade a dor e a tristeza de cada um é única. Então você tentar quantificar se você tem uma tristeza maior ou menor, se ela dura mais ou se ela dura menos. O que a gente sempre leva como parâmetro para indicar uma avaliação é se o indivíduo está tendo prejuízo com aquele tipo de sentimento. Tá. Todo mundo já ficou triste quando terminou com o namorado, todo mundo já ficou triste quando... As pequenas coisas do dia a dia, né, doutora? Né? Quando foi demitido do emprego, quando está com uma dificuldade financeira. Então isso é o nosso dia a dia. Isso vai vir e vai passar. Realmente, quando é um quadro mais prolongado, é indicado uma avaliação até para que o psiquiatra possa fazer uma avaliação do tipo, olha, isso aqui é um quadro patológico que na verdade você já tem há anos e só agora você percebeu, ou não, isso aqui é uma questão psicológica, acho que é apenas uma questão relacionada a trabalhar essa sua dinâmica ou
fazer uma psicoterapia com um psicólogo especialista na área, isso vai ser suficiente para trabalhar essas suas demandas psicológicas, dinâmicas. A avaliação vai fazer essa separação. A depressão é sempre triste? Não, você tocou num ponto importante, que eu acho que talvez seja uma das informações que muita gente não tem. A depressão, ela tem uma infinidade de apresentações clínicas. A gente pode ter uma depressão, por exemplo, ansiosa, que é o quê? O paciente ele não fica parado na cama, prostrado, como a gente imagina que seja toda a depressão. Essa é a depressão anérgica, ou seja, sem energia. Mas esse é um subtipo de depressão. Que a gente acaba colocando, tirando todos por ele. Por né? ele. Eu chamo que é a depressão que aparece nos filmes. Isso, né? Exatamente. Mas a gente tem vários outros tipos. A gente tem a depressão ansiosa, que o paciente, na verdade, apresenta muitos sintomas ansiosos, de inquietação, de angústia, de preocupação. A gente tem uma ansiedade onde você tem, na verdade, agitação psicomotora. A gente pode chegar até a... Casos como, assim, balançar de ficar perna. balançando a perna, de inquietação. Até depressões psicóticas, onde o paciente imagina coisas que não existem, ouve coisas que não existem e pode perder completamente o contato com a realidade. É um sintoma de gravidade da depressão. Então, você pode ter, na verdade, o mesmo diagnóstico, transtorno depressivo, um episódio depressivo, e as apresentações, ou seja, como o paciente se apresenta, serem absolutamente diferentes. Então pode ter um quadro de euforia, cujo diagnóstico é depressão. A gente tem um quadro que a gente chama de depressão mista, que é um quadro de depressão onde a maioria dos sintomas são de cunho depressivos, mas existem 2, 3 ou 4 sintomas que são eufóricos, ou de agitação, ou de ativação. Isso acontece, então a gente chama isso de uma depressão mista. E aí esse paciente ele oscila. Além disso, é importante fazer sempre o diagnóstico diferencial com o transtorno afetivo bipolar, que hoje está muito na moda, a gente conversa muito sobre esse aspecto, mas que não é aquela pessoa que muda toda hora de humor. Isso não é transtorno afetivo bipolar. O transtorno afetivo bipolar, ele é caracterizado por episódios bem marcados de depressão e episódios bem marcados de euforia, ou agitação psicomotora, ou elevação do humor. Só que essa depressão do transtorno afetivo bipolar, ela é muito parecida com a depressão do transtorno depressivo, mas o tratamento é diferente. Então, tem algumas características e a gente chama essa depressão de depressão bipolar. Então, essa depressão, apesar da característica ser de ficar deprimido, triste, sem querer fazer as coisas, sem prazer, sem energia, existem outras características que falam a favor de ser parte de um transtorno bipolar e não de um transtorno depressivo recorrente. E aí o tratamento é diferente e se o tratamento for igual, o paciente está em grande risco. Quando a senhora estava descrevendo a depressão, olha, a doutora Fabiana pediu, gente, para eu chamar de você, mas eu vou ter que me desculpar aqui, acho que eu não vou conseguir. Quando a senhora estava descrevendo a depressão, a senhora citou várias características. O paciente não precisa atender a todas elas, ele pode ter algumas delas. É isso. Isso ele precisa ter em mente, porque eu tenho a impressão que as pessoas às vezes falam, não, mas eu não fico triste, uma pessoa que tem eventualmente um quadro mais ansioso, ou eu não tenho transtorno de fome e saciedade, eu não como de mais nem de menos. Sim, mas não precisa atender a todos os requisitos do diagnóstico, precisa? De jeito nenhum. A gente considera que existem critérios maiores, que esses têm que estar presentes para você ter o diagnóstico de depressão, e critérios menores, que podem estar ou não e podem se somar também. Então, quais são os critérios maiores da depressão? Sentimento de tristeza durante todos os dias, na maior parte do dia. Por isso que eu digo, a tristeza na depressão, ela não é tão reativa. Você vai ficar triste quase todos os dias. Esse é um critério maior. E o outro critério maior é sentimento de culpa ou de inutilidade. Então, às vezes, a pessoa não tem tristeza, mas tem um sentimento de culpa muito grande. Culpa pelo que fez, pelo passado, pelo que aconteceu. E que aquilo, na verdade, é uma distorção cognitiva da depressão. No momento que a depressão passa, aquela culpa toda de fatos reais que aconteceram, passa, ela desaparece. Então, é um sintoma se apresentando na maneira do paciente pensar, na maneira do paciente se comportar, na maneira do paciente sentir as coisas. Os critérios menores seriam o que você falou. A alteração do apetite para mais ou para menos, alteração do sono para mais ou para menos, falta de energia, cansaço. Um dos principais sintomas, os iniciais da depressão, geralmente não é tristeza, geralmente é cansaço, fadiga e falta de concentração. Vou interromper um pouquinho a nossa conversa, mas a gente volta desse ponto, porque cansaço já assusta muita gente, né? Quem que não se sente cansado nos dias de hoje? A gente vai para um rápido intervalo e volta já.
Estamos de volta e o Band Entrevista deste sábado recebe a médica psiquiatra Fabiana Neri. Doutora Fabiana, a senhora terminou o bloco passado falando de cansaço e eu já fiquei aqui de orelha em pé. Porque quem é que não se sente cansado nessa vida que a gente leva nas grandes cidades? Então a minha pergunta para a senhora é: em que medida o paciente tem capacidade de perceber que esse cansaço não é um cansaço? Esse cansaço é a ponta de um iceberg de uma doença que precisa ser tratada. Você falou bem, é a ponta do iceberg. Então, a gente tem que notar que se o cansaço está relacionado a um evento específico, essa semana eu trabalhei demais, ou ontem eu não dormi tão bem, isso é uma questão pontual, nada que a gente vá se preocupar. Mas quando a gente está dormindo e acordando cansado todos os dias, mesmo quando você tem um sono reparador, você não consegue ter energia suficiente para fazer as suas atividades, isso pode ser um sinal, sim, de que alguma coisa está acontecendo. Ou uma questão psiquiátrica, como um transtorno depressivo, um transtorno ansioso, às vezes questões de respiração, como a apneia do sono. Então, tem alguma coisa ali que vale a pena uma avaliação. E aí você tocou num ponto super importante, que é: será que a pessoa que está passando por esse problema, seja de cansaço, seja de tristeza, seja de falta de energia, seja de falta de prazer de fazer as coisas, será que ela consegue perceber que ela está doente e que isso pode ter tratamento e que ela pode melhorar? Muitas vezes ela não percebe, ela pode sofrer anos e anos e anos com esse tipo de patologia. Então é nesse aspecto que a família, os amigos, as pessoas que estão ao redor desse indivíduo possam ajudá-lo a perceber: olha, você está diferente, você não era assim, você mudou. Então oferecer ajuda, oferecer para ir junto no psiquiatra e também desmistificar um pouco essa questão do: nossa, eu não sou maluco, então por que eu vou no psiquiatra? A psiquiatria é uma especialidade... não é médico de doido. Exatamente. A especialidade, a psiquiatria, é uma especialidade médica como outra qualquer. Da mesma forma que a gente deve ir no ginecologista, a gente deve ir no cardiologista, no pneumologista. Quando você tem alguma alteração de pensamento, sentimento ou comportamento, uma avaliação psiquiátrica está indicada, sem nenhum tipo de preconceito ou de valores específicos sobre aquilo. Nada mais é do que a avaliação de um quadro que não está sendo adequado para o paciente naquele momento. A senhora mencionou a percepção de que o paciente mudou, mas e se isso é muito precoce? Aí estou me referindo à depressão na infância, na adolescência. Às vezes essa pessoinha não mudou, essa pessoinha está sendo aí perpassada por esse sentimento desde o primeiro momento. Como é que se identifica nessa idade tão inicial, nessa idade mais tenra idade, esse distúrbio? O que tem preocupado cada vez mais, né? Pais, educadores, enfim. A gente teve em São Paulo dois casos de suicídio que chocaram ali a sociedade paulistana, um colégio super conhecido. Como é que a gente lida com isso? Como é que quem tem filho pode identificar se essa criança está em depressão? A depressão, na verdade, ela é um grande desafio quando a gente fala de avaliação em crianças e adolescentes. E que são dois mundos diferentes também. A criança é um mundo, o adolescente é outro mundo. E a gente faz uma frase, né? Criança e adolescente, parece que é todo mundo igual. São duas coisas absolutamente diferentes. Então, o que a gente sabe? Que a apresentação clínica da depressão na criança, ela é diferente. Então, você não vai esperar ver uma criança parada no quarto sem querer sair, não. O que você geralmente vai observar vai ser muita irritação e uma mudança do padrão de comportamento. Então, se ela era amiga de todos os coleguinhas, ela começa a bater nos coleguinhas. Se ela está numa idade muito pequena ainda, ela pode ter alterações de alimentação e de controle de esfíncteres, como já estava saindo das fraldas e volta a urinar na cama. Então, tem algum outro sinais, é muito diferente de adulto. Então, criança não é adulto pequeno. Tá. Isso é uma coisa importante. E no adolescente tem uma característica importante que, de novo, é a mudança do padrão de comportamento. Aí você já vê uma coisa mais de isolamento. Lembrando que muitas vezes é apenas uma crise da adolescência e uma fase de desenvolvimento própria do adolescente. Mas o que nos preocupa mais no adolescente é que, por uma imaturidade do desenvolvimento de uma região específica do cérebro, que é o córtex órbito-frontal, essa parte do cérebro ela é responsável pelo pensamento, pela crítica e pelo freio, ou seja, pela capacidade de você não seguir os seus instintos. Nossos freios sociais, né? Exatamente. Só que essa área ainda está em desenvolvimento no adolescente. E é por isso que o adolescente é muito impulsivo. Quando você junta sintomas depressivos ou ansiosos com a impulsividade e a imaturidade do adolescente, você tem uma combinação explosiva. E aí você tem uma incidência maior, realmente, de tentativas de suicídio nessa fase da vida. Para esses pais, tem marcadores, como a senhora mencionou, para os adultos? Quer dizer, nos adultos a gente falou ali de uma sensação de incapacidade ou de culpa e de uma tristeza que perpassa o dia a dia. Para esses adolescentes, tem pontos que os pais devem ficar mais de olho? De novo, mudança do padrão de comportamento. Tá. Quer
dizer que a mudança de padrão de comportamento sempre, necessariamente, vai ser doença? Não, mas é um sinal de alerta. Então, uma boa avaliação vai fazer a diferença entre não. Isso aqui é ele se diferenciando, é ele procurando o espaço dele, é ele querendo passar da vida de adolescente para uma vida adulta. Isso aqui é uma crise vital e faz parte do crescimento e do amadurecimento dele. Outra coisa, não, isso aqui já ultrapassou o que a gente consideraria o adequado, o esperado, e isso aqui já é um sintoma. Então, mudança. Era extrovertido, ficou introvertido. Era bom aluno, agora está perdendo as matérias. Gostava de fazer atividades ao ar livre, esporte, e agora fica ensimesmado em casa. Então, essa mudança é que é o sinal de alerta para a gente perceber que não necessariamente é uma questão patológica, mas que merece uma avaliação. E muitas vezes tem que ser acompanhado por um especialista. Os pais talvez não consigam diferenciar. Ou a senhora acha que é possível uma diferenciação doméstica, caseira disso? Eu acho que os pais podem perceber os sinais, mas o diagnóstico só vai ser feito com um especialista, porque muitas vezes os pais ou vão tender a supervalorizar ou a menosprezar aquele tipo de sintoma. Então, muitas vezes o que a gente escuta no consultório é aquela alteração de mudança, aquela alteração de comportamento começou há 2 anos atrás. E só agora, quando o quadro está absolutamente grave e evidente, é que se procura uma avaliação. Talvez se aquela avaliação fosse feita há 2 anos atrás ou há 1 ano e meio atrás, a evolução do quadro seria totalmente diferente. Doutora Fabiana, e mulheres são mais acometidas pela depressão ou os homens não procuram os médicos? Na verdade, as duas coisas. A gente sabe que, em termos de prevalência, a depressão ela é de 2 a 3 vezes mais frequente em mulheres. E você sabe por quê? Por uma questão genética, possivelmente. Quando a gente está falando em depressão, a gente está falando de uma doença multifatorial. Mas, de uma maneira muito didática, ela se apoiaria em um tripé, que seria fatores genéticos, então é o que você herda, é uma questão biológica. Existem questões de personalidade, então pessoas que têm uma personalidade mais estruturada teriam tendências a ter características como resiliência, que poderiam proteger esse indivíduo de sintomas depressivos. E, por último, o ambiente. Então, quando você tem um somatório de questões genéticas, questões de personalidade e ambientais, quando a gente fala ambientais, a gente está falando das vivências. O que aquela pessoa sofreu, pelo que ela passou, quais foram as situações que ela vivenciou. Quando você tem o somatório dessas 3 coisas, você pode ou não desenvolver um quadro depressivo. Vou interromper nossa conversa mais um pouquinho. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta e o Band Entrevista desta noite recebe a médica psiquiatra Fabiana Neri. Doutora Fabiana, a senhora estava falando no final do bloco passado sobre o tripé em cima do qual se apoia a depressão. E um desses fatores é o ambiente. Existem fatores predisponentes genéticos, mas fatores ambientais que também podem predispor ao aparecimento dessa doença? Sem dúvida. É importante você ter uma base genética, mas a base genética ela não determina necessariamente que você vai ter o quadro depressivo. Você pode ter uma questão genética e se você tiver uma personalidade adequada, resiliente, bem estruturada e um ambiente favorável, talvez você não desenvolva aquela patologia em nenhum momento da sua vida. O que é um ambiente favorável? Uma família bem estruturada, uma família bem estruturada, sociais tranquilas? Poucos traumas, por exemplo, a gente sabe hoje que abuso sexual e abuso físico na infância está muito relacionado à doença mental, de várias formas. A suicídio, a depressão, a ansiedade, a transtornos ansiosos de uma maneira geral. Então, sim, quando você tem um ambiente inóspito, hostil, violento, com privação, pode ser uma privação de educação, pode ser uma privação de coisas básicas como moradia, alimentação. Então, sim, o ambiente e o que aquele indivíduo passou ao longo da vida vai influenciar se ele vai ter um risco maior. Quando a gente está falando de risco, a gente está falando de possibilidades. Um risco maior de desenvolver aquela patologia ou não. Da mesma forma, o inverso é positivo. Se você tem um ambiente favorável, acolhedor, uma família estruturada, você desenvolveu bem na sua carreira, você conseguiu construir as coisas que você desejou construir, isso também lhe protege contra sintomas depressivos. Mas lembrar, não é aquele evento que vai necessariamente causar a depressão. Ele é um ingrediente. Conjunto dessas questões. De um caldeirão enorme. Exatamente. Quando a senhora descreve esses ingredientes que podem contribuir, eu penso na hora nessa nossa vida urbana. Esse estresse das grandes cidades pode ser um gatilho para um paciente já predisposto, por exemplo, geneticamente, a desenvolver um quadro de depressão?
A depender de como ele lida com aquelas questões, sim. Tem gente que lida muito bem e que gosta da coisa corrida, da cidade, da velocidade. E já vão ter indivíduos que, por características de personalidade, não vão gostar desse tipo. Então, é muito importante a gente entender que o indivíduo tem que estar inserido dentro do contexto que é adequado para ele e que vai ser totalmente diferente do que seria para um outro indivíduo, que às vezes são irmãos, mas que têm personalidades, temperamentos, gostos diferentes. O álcool e as drogas têm que papel? Podem ser gatilhos da depressão? São usados como fuga por deprimidos não diagnosticados? Como é que eles entram nessa história? Na verdade, tem as duas coisas. Você falou em dois pontos super importantes, que é, o primeiro, muitas vezes o indivíduo deprimido ou com um transtorno de ansiedade grave, ele vai usar o álcool e algumas vezes a droga, mas mais frequentemente o álcool como tratamento. Só que aí uma coisa que estava ruim fica muito pior, porque o próprio álcool, ele tem efeitos depressiogênicos, ou seja, o álcool em excesso, ele causa sintomas depressivos em quase todos os indivíduos. Então, se você já está com um quadro depressivo e você usa o álcool, inicialmente você vai ter uma sensação de bem-estar, de euforia, estou me sentindo melhor, vou dormir melhor, muita gente usa álcool para conseguir dormir, mas num segundo momento, geralmente no outro dia de manhã, você vai estar mais deprimido, com mais sintomas. Além de... Fica um ciclo vicioso. E aí, além de, mesmo que o paciente esteja fazendo tratamento para depressão, o álcool vem para desestabilizar e para atrapalhar esse tratamento. Então, álcool e drogas podem ser gatilho para um episódio que não iria existir, mas por conta do álcool e da droga ele vai existir. Pode piorar um episódio que já está associado e pode dificultar o tratamento se o paciente já estiver fazendo algum tipo de uso de medicação, por exemplo. Vamos falar um pouquinho de tratamento. É possível fugir da medicação? Muito se lê sobre animais de estimação podem diminuir, podem ajudar no combate à depressão. Exercício aumenta a endorfina. Isso tudo é verdade? Isso tudo faz sentido ou não tem jeito? Se o diagnóstico é de depressão, o tratamento é medicamentoso? Depende. Eu não gosto muito dessa palavra, mas depende. É porque medicina nada é sempre nunca, nada é 100%. Né? O que a gente sabe? Quando você tem um quadro leve, medidas socioambientais podem ser muito eficazes, como vida saudável, hábitos saudáveis de sono, de alimentação, exercício físico. Já tem estudos comprovando de forma robusta que ajudam muito a evitar, a prevenir que aquele paciente, aquele indivíduo que poderia ter uma predisposição, não tenha ou diminua as recorrências, por exemplo. Mas isso quando a gente está falando em depressões leves. Quando a gente está falando em um quadro moderado, e o que caracteriza a depressão moderada é prejuízo funcional, então, de alguma forma, ele já não está conseguindo produzir como ele produzia, ele já não se diverte como ele se divertia, ele não consegue mais atuar como ele costumava atuar, já tem indicação de um tratamento medicamentoso. Então, muitas vezes o que não acontece... elimina essas intervenções ambientais. De maneira nenhuma. Mas muitas vezes, quando o indivíduo está muito deprimido, você pedir para ele fazer um exercício físico é a pior coisa que você pode fazer. Por quê? Porque ele já está se sentindo inútil, ele já está se sentindo que ele não tem energia para fazer as coisas, e aí você pede para ele fazer mais uma coisa que ele não vai dar conta de fazer. E que eventualmente ele odeia. Exatamente. Então, a ideia é que uma boa avaliação parte do pressuposto de você identificar quais são os sintomas, quais são as possibilidades, qual é a necessidade daquele paciente e como você vai ajudar ele naquele momento. Não quer dizer que, se você iniciar a medicação, você não vai estimular o exercício físico no momento seguinte. Mas, às vezes, estimular o exercício físico no momento inadequado pode fazer o tratamento não funcionar e o paciente se desestimular. Isso é muito complicado. Então, não existe uma sequência correta para todos os casos. Olha, primeiro intervenção ambiental e depois o medicamento. Não. Às vezes, essa sequência precisa ser invertida. Exatamente. Principalmente quando você está avaliando se é uma depressão leve, moderada ou grave. Muitas vezes, eu sei que é um tema difícil de a gente abordar, mas muitas vezes uma depressão grave, associada a risco de suicídio, ela tem indicação inclusive de internamento, que nada mais é do que um ambiente seguro para que você possa iniciar a medicação, dar tempo dessa medicação começar a fazer efeito, porque não é do dia para a noite, e proteger o paciente desse pensamento suicida. Uma vez que a medicação começa a fazer efeito, o paciente melhorou, ele sai dessa internação e tem alta como em qualquer outro hospital clínico. Mas muitas vezes essa proteção da internação é a diferença entre o paciente conseguir sobreviver àquele episódio e ter um desfecho letal. Doutora Fabiana, uma curiosidade, o que acontece dentro da cabeça desses pacientes? É necessariamente um transtorno químico? Falta neurotransmissor ou não? São várias formas, vários substratos da doença? Na verdade, assim, falta neurotransmissor também. O que a gente sabe é que os neurotransmissores, eles têm, na verdade, uma cascata de eventos. Então, muitas vezes, a falta de um neurotransmissor vai acarretar em mais de 20 ou 30 eventos a nível cerebral e sistêmico. Então, hoje a gente sabe que a depressão,
depressão ela é uma doença sistêmica, ela não mexe só com o cérebro. A gente tem alterações, por exemplo, de substâncias que a gente chama de citocinas, que são substâncias pró-inflamatórias. Então você tem alterações em todo o seu organismo. Não é à toa que a gente fica sem energia, não é à toa que a gente sente às vezes um peso nas pernas durante a depressão. Então é uma doença clínica, bioquímica, mas ela é sistêmica, ela não é só cerebral. Para a gente encerrar, queria trazer um assunto que tem aí acompanhado o dia a dia de Salvador, que são as brigas entre agentes de trânsito e motoristas. A minha pergunta para a senhora é, estamos enlouquecendo? Essas brigas podem ser um sinal de uma doença mental coletiva, um estresse que está afetando as nossas relações a esse nível? Isso é possível? Eu acho que o estresse não tratado, ele pode levar realmente a um ambiente de mais conflito, de maior violência. A gente tem que entender aí caso a caso. Você pegou um exemplo específico que são brigas no trânsito. O trânsito hoje, por sua relação caótica, por uma dificuldade de transporte público, por uma inviabilidade aí das grandes cidades, isso tem acarretado sim aumento de tensão, aumento de estresse e respostas impulsivas. Se você, além desse ambiente, né, estressogênico, ou seja, que causa estresse, você ainda associar uma pessoa que já não está bem ou que está com um transtorno de base de ansiedade ou de depressão, isso é pólvora e fogo junto. Então a gente tem que entender isso sim como um fenômeno social, mas em alguns casos também vão haver o quê? Uma falta talvez de acesso aos serviços públicos de saúde especializados em saúde mental que poderiam na verdade estar prevenindo antes do indivíduo chegar naquele ponto de que qualquer coisa ele explode ou ele estoura. A gente vai agora para o pinga-fogo. Uma perguntinha, uma resposta em uma palavrinha. Quem é Fabiana Neri? Psiquiatra. Por que a medicina? Vocação. Por que a psiquiatria? Paixão. Um medo? De não ser eficaz. Um orgulho? Ser médica. Um sonho? Saúde para todos. As doenças mentais no Brasil? O tratamento precisa avançar muito em termos de saúde pública. As políticas públicas? Precisam melhorar. As eleições desse ano? Eu acho que vai ser um grande mistério. O futuro? Promissor. Muitíssimo obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada a você, Silva, pela oportunidade. O Band Entrevista fica por aqui. A gente se vê no sábado que vem, às 10 para 7 da noite. Até lá.